E aí, beleza? Você já ouviu falar sobre a Síndrome da Mulher de Potifar? Sim, fui eu que dei o nome pra isso. Talvez esse nome soe meio bíblico, meio antigo, e é mesmo. Mas o que pouca gente percebe é como essa história de milênios atrás tem muito a ver com o que acontece hoje nas relações modernas. E se eu te dissesse que as mulheres hoje em dia, não generalizando, é claro, estão traindo mais do que os homens, você acreditaria? Vocês sabem, homens, que as mulheres traem mais do que os homens? Vocês sabiam dessa estatística? Deixa eu dizer a vocês por quê. O homem, quando trai, ele fala pra todo mundo, até pro cachorro da rua. A mulher, quando trai, ela não fala nem pra melhor amiga. Então, a gente tem a ilusão, o brasileiro é o povo que mais trai na América Latina e um que mais trai no mundo. Então, quando você pensa assim, né? Eu já tive várias experiências em consultório disso. Que a mulher é uma santa, ela é totalmente, fala, meu Deus, eu ponho não só a mão no fogo para essa mulher, mas eu ponho o corpo todo. Você vai se queimar. Pode ter certeza absoluta. Verdade. Fiquem espertos. Porque a mulher, quando ela trai, ela geralmente não deixa indícios tão fáceis quanto o homem deixa. Ela não só melhora em casa, mas por que a mulher consegue fazer isso? Porque a gente usa os dois hemisférios ao mesmo tempo. Você tem que fazer várias coisas. Então, para você simular alguma coisa, é muito mais fácil. O homem, quando usa o hemisfério esquerdo mais do que o direito, para ele é mais difícil, porque ele é mais lógico. Então, ele vai ter atitudes, ele vai deixar rastros daquilo, porque ele é mais lógico. A mulher não, por ela ter os dois hemisférios, os dois lados, geralmente ela não deixa rastro nenhum. Mas acreditem, a mulher trai muito mais do que o homem. Pois é. Esse não é um papo de barzinho, nem opinião solta, nem opinião simplesmente pessoal. Tem pesquisa, tem dados, e isso, querendo ou não, é uma verdade que poucos querem dizer. Então eu já quero deixar uma pergunta aqui para vocês e deixem a resposta nos comentários. As mulheres de hoje em dia estão traindo mais do que os homens? E se você ficou curioso para saber minha opinião e os dados, fique até o final. E antes de começar o vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. Se possível, contribuir com um valeu demais se você gosta do meu conteúdo. E também hypem muito o vídeo, que essa opção está aparecendo logo depois que vocês curtem. E também eu deixei aqui um apoio também para você contribuir financeiramente falando, porque você sabe que depender apenas do YouTube não é fácil. Então, se você gosta do meu conteúdo, gosta do meu trabalho, dá uma força aí pra gente. E vambora! Bom, para começar, eu não estou generalizando, ok? E nem transformar isso num campo de batalha entre gêneros. É só um papo franco, maduro, cheio de informação, para meio que abrir os olhos das pessoas que estão navegando nesse mar complicado que são os relacionamentos atuais. Então, pra gente começar, vamos voltar um pouquinho no tempo. A mulher de Potifar, quem nunca ouviu essa história, ela é uma personagem que aparece no livro de Gênesis no Antigo Testamento. Ela era esposa de um homem importante no Egito, que era um oficial do faraó. E ela acabou se interessando por José. Se vocês não sabem, aquela história de José é que ele foi vendido pelos seus irmãos, né, como escravo, e ele servia na casa dela. E, ironicamente, né, ela se jogou pra cima dele, literalmente falando, se é que você me entende. E quando ele recusou ela, adivinha o que ela fez? Acusou ele falsamente de ter feito algo grave com ela, que vocês sabem o que é. E sabe qual que foi o resultado? José foi parar na cadeia. E essa história não é tão diferente nos dias de hoje, não é mesmo? Mas por que eu falei essa história para vocês e o que isso importa? Porque eu meio que nomeei esse tal fenômeno da síndrome da mulher de Potifar. Não foi ninguém que falou, fui eu mesmo que inventei. Então, se alguém falar dessa síndrome da mulher de Potifar, dá os créditos para mim. Então, essa tal síndrome que eu nomeei síndrome de mulher de Potifar virou meio que uma metáfora, né, para o tipo de comportamento quando uma mulher tenta seduzir alguém e não aceita o não, e especialmente quando ela está em um relacionamento. E, que nem eu falei, ela faz uma falsa acusação e a gente bem sabe que desde antigamente, querendo ou não, a palavra da mulher tem muito mais poder do que a da outra parte, né? E se vocês, né, já nasceram em berço voltado cristã, sabe que José fez ainda o certo, né? E não quis trair a confiança do seu senhor. Tomava conta da casa, ele administrava a casa e ele, como
também temente a Deus, né? Ele não quis fazer isso, porque ele estava traindo não só o seu senhor, mas também a Deus, né? E vocês separem para perceber que essa história não é diferente dos dias de hoje. Muitas vezes, a maioria das mulheres, né, não generalizando, gostam de trair seus companheiros e quando elas não realizam, né, a traição em si, quando o homem rejeita elas, elas começam a se fazer de vítimas. E é claro, gente, que isso não representa todas as mulheres, nem todos os relacionamentos, mas é um tipo de padrão comportamental real. E aí que a gente começa a desenrolar essa conversa mais a fundo. Vamos direto ao ponto. As mulheres traem mais? Durante muito tempo, a ideia era que a infidelidade era algo mais comum nos homens, não é mesmo? Mas isso mudou bastante nos últimos anos. Estudos mais recentes mostram que a diferença está cada vez menor, e em alguns grupos, as mulheres já superaram os homens nesse comportamento. Quer ver só? Segundo uma pesquisa do Institute for Family Studies, IFS, feita nos Estados Unidos, as mulheres com menos de 30 anos já estavam traindo mais do que os homens, na mesma faixa etária. E tem mais, o mesmo estudo mostrou que a traição feminina cresceu mais nos últimos 20 anos do que a masculina, enquanto os números masculinos se mantiveram relativamente estáveis. Os das mulheres dispararam. Mas por que isso acontece? Cara, tem um detalhe aqui importante. A traição feminina geralmente é mais discreta, mais planejada e mais emocional. Diferente daquele clichê do homem que trai por impulso, muitas mulheres traem depois de meses, às vezes anos, que, né, das justificativas delas, né, na cabeça delas, são a insatisfação, frustração emocional ou de solidão no relacionamento. Elas escondem melhor, elas deixam menos pistas e elas criam laços emocionais com os amantes, o que faz com que os sinais fiquem mais sutis. E também um estudo revelou que as mulheres tendem a racionalizar mais suas traições, enquanto os homens são mais impulsivos. Isso quer dizer, quando uma mulher decide fazer isso, ela já pensou bastante antes. Ela já arquitetou tudo que vai acontecer, diferentemente do homem. E é por isso, cara, que muitas vezes o parceiro nem desconfia de nada. Tá tudo normal, o carinho, a rotina, o respeito, mas por detrás da tela do celular, outra história está rolando, se é que você me entende. Estudos também do El País e da Forbes internacionais mostram que na última década o aumento dos casos de infidelidade feminina cresceu 40%, enquanto nos homens permaneceu praticamente estável. E um dos fatores importantes, né, sobre a traição, principalmente de hoje em dia, é a tecnologia, né, querendo ou não. Hoje em dia, né, com as redes sociais, aplicativos de conversas, né, e outros aplicativos, né, é muito mais fácil manter um segundo relacionamento virtual. Inclusive, muitos relacionamentos paralelos nem chegam ao físico. São baseados em conversas, em intimidade emocional, em troca de fotos e mensagens, e isso já pode ser considerado por muita gente traição. Ou seja, muitas estão se conectando emocionalmente com outros parceiros, mesmo estando em um relacionamento. E essas traições são quase invisíveis. E outra coisa que a gente precisa entender é que o perfil da mulher moderna se tornou mais seletivo, elas se tornaram muito mais seletivas e insatisfeitas o tempo todo. Eu já fiz vídeo aqui explicando para vocês a questão do café com seu pai, que ele disse uma verdade, né? Só que ninguém quer admitir, porque a maioria das mulheres, não generalizando, elas, quando estão em um relacionamento, elas nunca estão satisfeitas, né? Porque elas sempre vão querer buscar o melhor, mas nunca o melhor para elas. Ela tá com um cara que faz tudo para elas, mas ela sente que precisa de algo a mais, entende? Tipo assim, o cara faz de tudo para ela que você possa imaginar, mas sempre vai ficar faltando algo que ela, muitas vezes, vai buscar em outro, né? Que acaba traindo, que nem no caso que eu falei pra você da mulher de Potifar, que ela tinha tudo, né? Porque ela era esposa de um cara que era patente alta no reino do Egito, né? E mesmo assim, ela ia trair o próprio esposo dela com o servo dele, entende? Como não tem como explicar
muitas vezes a natureza que elas têm, né? E também, olha que interessante, um estudo da Florida State University, liberado pelo Jim McNulty, acompanhou 233 recém-casadas por 3 anos, ó, e descobriu que as mulheres mais atraentes tinham maior tendência a atrair seus parceiros, mesmo quando estavam em relacionamentos estáveis. Né? Eu dou minha opinião e também um estudo comprovando que isso é meio que verdade, só que as pessoas não querem aceitar. Não se trata de julgar, né, colocar todo mundo em uma caixinha só, mas para a gente entender mesmo. A abundância, principalmente nas redes sociais, né, os famosos bom dia, linda, né, e outras coisas que vocês sabem muito bem que rola aí nos comentários, tudo isso, querendo ou não, alimenta o ego, né? E aquela autoestima inflamada. E quando aquela autoestima está inflamada, né, o risco de buscar novas aventuras é quase certo. Mas aí você deve estar se perguntando, por que a traição feminina não segue o roteiro tradicional, entre aspas, né? É porque muitas vezes ela não é barulhenta, ela não deixa, né, vestígios no carro, perfume estranho na roupa ou até mensagens de madrugada. A maioria é muito sutil. Cara, uma mudança do olhar, uma risadinha quando vem alguma mensagem, um aumento de segredos, uma nova rotina, né, de academia, me deixa respirar um pouco, dito com doçura, mas cheio de distância, comportamentos que quem já passou por isso sabe que a pessoa muda, mas de uma forma meio que sutil. Ou seja, elas mentem melhor, querendo ou não, disfarçam melhor e muitas vezes fazem tudo isso se sentindo vítimas da própria relação. Quem nunca passou por isso, atire a primeira pedra. E o ponto que ninguém quer aceitar é que a traição feminina aumentou muito, mas é tratado como uma espécie de tabu, né? Quando um homem trai, ele é visto como canalha, como cafajeste, isso, aquilo. Mas, quando a mulher trai, muitos ainda tentam justificar com ela devia estar infeliz, o cara não estava comparecendo, o cara era um frouxo, né? Tudo entre aspas, o parceiro que é errado, nunca ela, né? Mas a realidade é que a traição é uma escolha. Se a pessoa não tá bem, o certo, na minha opinião, cada um tem a sua, mas é terminar, cara. E não mentir, não enganar o outro, porque mais pra frente pode rolar até situações, né, de transmissão de doenças, que eu conheço casos que aconteceu isso. E isso, querendo ou não, é uma verdade que ninguém quer aceitar, né? E essa síndrome que eu nomeei de mulher de Potifar, ela, né, tentou seduzir alguém que não era dela e quando ela foi rejeitada, ela se fez de vítima e destruiu a vida do outro. Se vocês não sabem a história, depois que ela acusou falsamente, mesmo José falando que não fez nada, até depois que o esposo dela meio que ficou do lado dela, mas depois ficou do lado do José, mas mesmo assim ele foi condenado por livramento de Deus, né, que está isso na Bíblia, a morte que Deus livrou ele, né? Mas ele ficou preso por, acho que, mais de 20 anos. Aí depois que ele foi liberto, que ele virou governador do Egito, isso, aquilo. Mas ele foi preso por uma falsa acusação. Hoje tem muita situação parecida. Mulheres insatisfeitas, em busca de atenção, fora do relacionamento. E quando são confrontadas, se colocam como vítimas, dizem que foram negligenciadas, que não foram ouvidas e por aí vai, né? Mais uma vez, isso não é sobre todas as mulheres, é sobre entender o comportamento delas. É sobre entender que as relações estão muito mais frágeis, muito mais superficiais, mais líquidas e mais vulneráveis à traição. E a traição hoje, muitas vezes, vem de onde a gente menos espera. Mas, no fim das contas, a história da mulher de Potifar não é apenas uma história antiga. Querendo ou não, um alerta que desde antes de Cristo reflete nos dias de hoje. É sobre o tal poder da sedução, sobre a capacidade humana de manipular, mentir e esconder, sobre o quanto é importante a gente abrir os olhos, mas também manter a razão. Se você está num relacionamento ou pretende estar, esteja sempre presente, mas também esteja muito atento. Se você está solteiro, aprenda a reconhecer sinais antes de se entregar de verdade. E acima de tudo, lembre-se, nem todo mundo merece a sua lealdade. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje. Eu dei minha opinião, eu mostrei dados, artigos,
É isso, galera. Se vocês pensam diferente de mim ou concordam comigo ou tem alguma coisa a acrescentar, deixa aqui nos comentários. E se você tem um tema de vídeo que queira que eu dê minha opinião, também deixa aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. Sucesso para todo mundo e até a próxima!